Olá, queridos amigos e amigas que buscam momentos de tranquilidade e serenidade. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, um espaço dedicado à reflexão e à busca pela paz interior. Hoje, embarcaremos juntos em uma jornada especial, explorando o profundo significado da paz de Deus em nossas vidas. Em um mundo muitas vezes agitado e cheio de desafios, encontrar a paz interior pode ser como descobrir um oásis no deserto. Convidamos vocês a se conectarem com total conosco nesta jornada espiritual neste vídeo, onde exploraremos o verdadeiro significado das mensagens inspiradoras e as verdades transformadoras que nos conduzem à paz que transcende todo entendimento. Preparem seus corações para uma experiência enriquecedora e deixem-se envolver pela serenidade que apenas a paz de Deus pode proporcionar. Vamos começar essa viagem juntos. Apertem os cintos, e que a paz esteja conosco. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti. Deus conserva em paz aquele que coloca a mente nele, aquele que pensa nas coisas do alto. Às vezes você vê uma pessoa pregando arrumadinho e pensa essa pessoa é santa, mas Jesus diz pelos frutos os conhecereis. Não é pelo ministério, não é pela eloquência quando ele fala, não é pelos pulos que ele dá. Não é pelo poder ou autoridade que foi concedida àquela pessoa. Se lembra de Moisés tentando convencer o rei de que Deus o enviou. Moisés foi imitado por duas pessoas que também tinham autoridade e poder. Pelos dois magos. Mas ainda que tinham autoridade e poder, eles não eram salvos. E nem também tinham paz. Porque está escrito que Deus conserva em paz aquele cuja mente está nele. Obviamente que os magos não tinham a mente em Deus, então eles não eram conservados em paz. Eles tinham poder, tinham autoridade, mas faltava a paz. Faltava a mente estar em Deus. Porque se a mente deles estivesse alinhada com Deus, eles estariam ajudando Moisés e não querendo ir contra ele. Se uma pessoa que tem poder e autoridade está indo contra uma coisa que Deus está fazendo, obviamente que ela não está com a mente alinhada à vontade de Deus. E consequentemente, quando você não está com a mente alinhada com a vontade de Deus, você não tem paz. Ainda que você seja salvo, tenha o Espírito Santo, se você não buscar a paz, você não vai encontrá-la. Se você não lutar pela paz, você não vai encontrá-la. Se você não abrir mão do seu orgulho para lutar pela paz, você não vai encontrá-la. A paz é um dos frutos da árvore da vida. Todos os caminhos que Deus tem são de paz. Deus não quer ninguém andando em desunião com seu irmão. Deus quer que tenhamos comunhão com os irmãos e com Deus, e para praticar isso temos que ter paz. O processo de santificação inclui a paz. Sede santos como Deus é santo. Não tem como passar pelo processo de santificação e estar sem paz. Se você é servo de Deus, mas briga toda hora com seu irmão em Cristo ou com os da sua casa, saiba que a vontade de Deus é que você ande em paz. Isso significa sem brigas, sem guerras com ninguém. E às vezes você pode achar que é difícil, e tem momentos que é muito difícil mesmo, talvez sozinho você não consiga. Mas Deus é fiel para terminar a obra. Deus é fiel para cumprir o seu processo de santificação por meio do teu esforço. É uma via de mão dupla. Deus ele não faz esse processo de santificação sozinho. Tem partes que ele faz sozinho, mas tem parte como essa da paz que tem que ter esforço seu. Agora que você está ouvindo essa pregação, talvez você esteja no momento calmo, mas vai ter momentos que você vai estar irritado, e é nesse momento que você tem que usar este dom. É nesse momento que você tem que manifestar esse fruto da paz. Não é apenas dentro da igreja ou dentro de um culto que você tem que ter comunhão com seus irmãos, mas principalmente em casa você tem que ter paz. Como está escrito, o que depender de ti tenha paz com todos. O que for possível, sempre que for possível, tenha paz com todos. Teve hora que o povo de Israel tinha que passar pelo terreno de um povo que tinha um rei. E eles pediram: deixa eu passar em paz, porque eu não vou pegar nada, não vamos tocar nas suas comidas nem nos frutos das árvores. E eles precisavam passar para manter a vontade de Deus. Porque eles tinham que passar por ali para cumprir o que Deus falou para eles. Porém o rei se tornou inimigo e não deixou eles passarem porque não acreditou neles. Então tem momentos que não vai ter como ter paz. Vai ser impossível naquele momento você ter paz e ao mesmo tempo fazer a vontade de Deus. Mas enquanto depender de você, enquanto você puder impedir, tenha paz com todos. Deus não gosta de uma casa que vive em gritaria, que vive em brigas, quem vive em discórdia. Pessoas que vivem lutando pelos seus orgulhos, querendo estar certo em tudo. Não vai ser por sua ida à igreja todo domingo que você vai ser salvo. Mas sim por fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é esta: que vivamos em paz. Jesus dizia: vamos ter guerra e rumores de guerras, mas não se preocupem, estou dizendo isso para que tenhais paz.
Por que Jesus disse isso? Então, para que você tenha paz é necessário que ele fale sobre a guerra? Que sentido faz isso? Para você ter paz ele falou que para o mundo vai passar por guerra. Qual sentido faz isso? O que ele quis dizer? Ele quis dizer que quando você tem a expectativa errada isso vai te impedir de ter paz. Se você tiver expectativa errada você vai ficar desanimado, frustrado. No mundo tereis aflições. Você tem que saber que vai passar por aflições para que você não tenha uma expectativa incorreta. E essa expectativa incorreta vai fazer com que você não tenha paz. Não fique esperando muito das pessoas em sua volta porque se você esperar muito você vai se frustrar alguma hora. Às vezes você espera que a pessoa faça o que ela nem disse que ia fazer e aí você se frustra. E a frustração te impede de ter paz. Você tem que saber que o mundo não é um mar de rosas. Depois que Adão pecou, qual foi um dos castigos? A terra dará espinhos. O que é um espinho? É algo que me causa dor. Pode não me prejudicar grandemente. Pode não me matar, mas me causa dor. Então, por consequência do pecado original, vamos ter dores em algum momento. Vamos ter dores e você acha que não você vai se frustrar em algum momento. Em qualquer área da vida vamos ter problemas em algum momento. Seja na área familiar ou amorosa ou financeira. Tudo que lida com pessoas em algum momento vai ter algum tipo de problema em algum momento. Estou dizendo tudo isso para que você tenha paz. Lute para ter o melhor das coisas. Deus quer que a gente viva com abundância. Mas saiba que tem momentos que são desafiadores, tem momento que a gente não vai conseguir prever. E vamos ficar tristes, irritados, decepcionados, frustrados e tá tudo bem. Mas para que a gente não sofra muito com tudo isso, Deus nos deu a paz que excede todo o entendimento. Para você ter paz você também tem que ter paciência com as pessoas, não se estressar com qualquer coisa. Se você quiser estar certo toda hora e lutar por coisas que não têm relevância, você vai estar colocando orgulho no lugar da paz. E quando o orgulho entra no lugar da paz, você já não está fazendo a vontade que Deus quer que você faça. Porque está escrito: se por comida você aborrece o seu irmão, então você não anda conforme a luz. O que isso quer dizer? Se por coisas simples, coisas cotidianas como comida e bebida, se você briga por causa disso, você não vai estar dando valor devido à paz que Jesus morreu para que você tenha. Foi um alto preço que Jesus pagou para que a gente tivesse alguns benefícios da salvação. E um dos benefícios é esse: é viver em paz em qualquer tipo de situação. Não é uma paz momentânea como a do mundo que você tem que gastar dinheiro para ter. É uma paz que você consegue exercer mesmo em momentos de turbulência. Não estou dizendo que é fácil, mas sim que é a vontade de Deus. Quem vive em paz é melhor do que tem dinheiro e vive em brigas. Não é isso que diz Provérbios: é melhor bocado de pão seco do que quer morar em uma casa com uma mulher briguenta. Ele está falando de paz. A tua paz vale mais do que o dinheiro. Quando você pensar em brigar, se faça uma pergunta: isto que eu estou brigando é importante o suficiente para valer a minha paz? Se a resposta for não, então não brigue. É claro que tem que ter equilíbrio também, como eu disse, a questão do povo de Israel que teve que passar e o rei não deixou e foi arrumar guerra. Se for obrigatoriamente necessário você não ter um momento de paz para cumprir a vontade de Deus, cumpra a vontade de Deus. Porém, todas as vezes que não for obrigatório você perder a paz, não perca. Quando você vive se preocupando ou irritado, você vive menos e vive pior. Saiba que existe uma diferença entre ter paz e ser bobo. Existe um equilíbrio, você tem que lutar pelas suas conquistas, mas não brigue com alguém por coisas pequenas. Se pergunte se aquilo é realmente importante para você para avaliar sua paz naquele momento. E sim, é possível que você tenha paz mesmo em momentos de turbulência. Porque a paz que eu falo aqui é uma paz interna, não é uma paz externa. Existem níveis de paz. No começo já vai ser difícil para você não brigar. Mas quando você chegar no nível alto de paz, até no meio de uma briga você está em paz. Você briga, mas daqui a 2 minutos você já não está mais irritado com aquela situação porque você já fez ou falou o que precisava ser falado ou feito. Não estou falando sobre desabafar. Porque tem gente que usa de desculpa para desabafar para irritar o outro. Se o seu desabafo irrita ou entristece o outro, é melhor você desabafar com Deus.
Deus nunca disse para você desabafar com outro. Mas Deus disse para desabafar com Deus. Porque o Espírito Santo, a principal função dele é te consolar. Ele foi enviado para que você tenha paz e tranquilidade. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Êxodo 23:20. Guardar de quê? Guardar dos inimigos, das guerras. O que é guardar dos inimigos e das guerras? Para que guardar das guerras e dos inimigos? Para que você tenha paz, para que você tenha descanso. Vai ter momentos de guerras, mas Deus vai te guardar para que você tenha paz. Para que você tenha momentos de descanso que a própria paz proporciona. Quem confia em Deus e ora suplicando a Ele o seu pedido tem paz. E essa paz ela traz consigo tranquilidade e descanso. O fruto da paz habita em meio aos louvores do Altíssimo. Quando você louva e adora de todo o coração, se você tem o fruto da paz, você vai se sentir descansado naquele momento depois da música. O fruto da paz se manifesta em meio aos louvores quando de coração é ouvido. Expectativa. Intenção de ter paz. Preocupação. Iniciativa sua de ter paz, esforço seu. Não fique lutando para querer parecer certo no meio dos outros, porque está escrito: o Deus de paz esmagará a cabeça da serpente. Quem vence não é quem está certo, quem vence é quem tem paz. Quem vence a guerra é o Deus de paz. A nossa guerra não é contra carne e sangue, são contra os seres imundos espirituais. A sua guerra tem que ser de jejum, de oração. Você quer vencer a guerra? Então esteja em paz com seu próximo, tanto na igreja quanto na sua casa quanto no seu trabalho. Quando você luta contra as pessoas, você está fazendo a vontade do inimigo. A vontade de Deus é que levamos em paz com todas as pessoas. Você é uma pessoa de guerra, não faz mal, lute contra os inimigos espirituais e não contra as pessoas. Porque as pessoas não são nossas inimigas. Ainda que a pessoa esteja com o espírito maligno no corpo, ela não é a nossa inimiga. Ainda que ela esteja fazendo a vontade de Satanás, ela não é nossa inimiga. Nosso inimigo não é o governo nem os impostos. Nosso inimigo não é o time que o outro torce. Nosso inimigo é espiritual e é contra ele que você deve lutar. Com fé podemos apagar todos os dados inflamados do maligno. E é mediante a fé que você tem que ter paz. Mediante a fé no que Deus falou quando deixou escrito que é desejo dele que tenhamos paz. Jesus disse: tenho dito isso para que tenhas paz. Então Jesus queria que a gente tivesse paz. E se é da vontade dele e eu amo, eu cumpro essa vontade. Por mais difícil que seja em alguns momentos. E quando eu cumpro a vontade dele, eu mesmo sou o principal beneficiado. Porque a paz me traz tranquilidade e me traz descanso. E com descanso eu posso desfrutar melhor a vida. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Todo aquele que se diz cristão e não pratica essas coisas não vai ser salvo. Os injustos não herdarão os reinos dos céus. Aquele que se irrita toda hora não é um pacificador. A terra ela é dos mansos e não dos violentos. Deus não prometeu que a terra seria dos violentos, Deus prometeu que a terra seria dos mansos. Você quer conquistar coisas na terra? Então saiba que para conquistar precisa ser manso. Deus também disse em sua palavra que o reino de Deus é dos violentos desde os dias de João Batista. Então está falando que você tem que ser manso para conquistar as coisas na terra. Mas tem que ser violento contra o mundo espiritual. A salvação é mediante a fé e paciência. Para você ter paz, você precisa exercitar a paciência. Todos os caminhos de Deus são caminhos de paz com os homens. Tem gente que não vai permanecer na fé e não vai ser salvo porque não teve paciência. E consequentemente você não tem paciência, também não vai ter paz. De forma que se o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Quem não tem paz está arriscado perder até a salvação. Não está escrito lá nas obras da carne, da ira é uma obra da carne. Se uma pessoa causa brigas frequentemente, ela não está em espírito, ela está na carne.
Ainda que tenha o Espírito Santo, não está cheio dele. E quando você alimenta a carne, ela vai te dominar. Então, sem paz é impossível ser salvo e andar em plenitude com Deus na terra. Se quem tem paz faz a vontade de Deus e por consequência por fazer a vontade de Deus o agrada. E quem vai para o céu não é quem tem um bom ministério, mas quem faz a vontade de Deus. Como dizia Jesus, muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós? Então não. E ele diz depois que quem vai para a eternidade é aquele que faz a vontade do Pai. Então quem não faz a vontade do Pai, que é viver em paz, está arriscando a sua salvação. Porque irritação e brigas são brechas. Foi assim que Caim matou Abel. Porque Caim passou por um momento de irritação e porque ele não tinha a paz interior, ele não se dominou. E por não ter a paz interior de Deus, ele foi dominado pela ira e isso trouxe consequência para ele. A consequência foi sair da presença de Deus. Ele foi lançado fora de diante da face de Deus. Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Quando você abandona a paz, corre o risco também de Deus te abandonar, porque Deus é Deus de paz. Está escrito que a arrogância precede a queda. Quando você diz que está certo e o outro está errado, você está alimentando orgulho. E o orgulho precede a queda, assim como Caim caiu por causa do orgulho. O orgulho levou ele à ira e a ira levou ele a que Deus o abandonasse. Já que ele abandonou a paz. E Deus, como ele não se deixa escarnecer, ele não deixa uma má influência ficar perto dele. Foi por isso que o inimigo foi tirado dos céus, porque o orgulho dele tornou impossível ter paz com Deus. E ele se entregou tanto à ira que ele não quis sair do céu, ele teve que ser expulso. Teve que ter luta porque ele não queria sair. Se aconteceu isso com um anjo que era de Deus, que estava diante da presença de Deus e tinha muito mais poder e inteligência do que nós, temos que nos cuidar também para que não aconteça com a gente. Que nenhuma raiz amargura entre em nossos corações. A paz, ela depende da nossa iniciativa. Jesus já disse: eu deixo a minha paz e não as dou quando como o mundo as dá. Ele já deixou a paz para você, só falta agora você agarrar a paz. Falta agora você lutar por ela. Isso é escolha sua. Te mostrei nessa pregação que a paz traz benefícios e que a ira traz malefícios, tanto físicos como espirituais. Agora é escolha sua decidir se você quer ter paz ou não. Se você vai lutar por ela ou não. Porque Deus não vai fazer isso por você, ele já fez a parte dele. Mas ele não vai te obrigar a fazer o que você não quer, porque você tem livre-arbítrio. E todo aquele que tem livre-arbítrio também é escravo das consequências. O reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Note que a paz vem antes de tudo. Não tem como ter alegria e justiça sem ter paz. Não tem como praticar justiça em sua plenitude sem ter paz. Quando você foi salvo, você foi transportado do império das trevas para o reino do seu amor. E a paz, ela está dentro do amor. Todo aquele que tem um amor pleno, ele vai ter paz e vai lutar por ela. Antes de sermos batizados com o Espírito Santo, estávamos debaixo da ira. Mas agora estamos debaixo do reino do seu amor. Um reino de paz, de justiça e de alegria. E são esses frutos que você vai ser aprovado ou reprovado para ir para o céu. Quando você não anda na paz, você não consegue praticar a justiça como deveria, porque a justiça inclui a piedade. E a piedade inclui a paz. E a justiça do homem não opera a justiça de Deus, a vingança é de Deus, não é nossa. Não está escrito: minha vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Sem paz não vamos ter justiça e sem paz também não vamos ter alegria. Você quer ter alegria? Então vive em paz. É melhor viver alegre do que querer estar certo. Quando você ama a paz, cada vez da sua vida vai tendo mais alegria e mais justiça. Como está escrito que a luz dos justos vai brilhando até ser dia perfeito. Com a paz a sua justiça vai brilhando, brilhando, brilhando até se tornar justo por completo. Se Jesus falou para a gente não se preocupar mesmo se tiver mediante a guerras e rumores de guerras, então não devemos nos preocupar em nenhum momento e sim apenas tomar as medidas necessárias para sair daquela situação.
Ele falou para não se preocupar nem mediante guerras, então você não deve se preocupar por nada. Não andes ansioso por causa de nada. A paz de Deus não te deixa permanecer na ansiedade. Quanto mais paz você vai tendo, menos ansiedade você vai tendo. Eu poderia estar, eu quero um lugar. Quem não tem paz está fardado a viver a vida muitas vezes reclamando. Reclama por quê? Porque não tem alegria. E por que não tem alegria? Porque não tem paz. Quem tem paz não vive reclamando. E no povo de Israel todos aqueles que viviam reclamando não alcançaram as promessas. Então a falta de paz ela pode se manifestar com uma reclamação. Porque quando você tem paz você tem possibilidade de desfrutar. E é impossível a pessoa no mesmo momento desfrutar e estar reclamando. Imagina uma pessoa no momento tranquilo, em paz, em serenidade. Será que ela vai estar reclamando ou será que ela vai estar numa rede descansando? Quando você está em paz não tem como você estar reclamando ou insatisfeito. Reclamação e insatisfação não faz parte da paz, não combina com a paz. Quanto mais reclamação e insatisfação você tiver, menos paz você vai ter. E quanto mais paz você tiver, menos você vai se sentir insatisfeito ou incomodado. Vai ser salvo quem dá frutos, a árvore que não dá fruto não serve para nada. E um desses frutos é a paz. Vocês devem lembrar da história dos talentos. Ele deu vários talentos para várias pessoas e quando ele voltou, muitos dos seus servos tinham multiplicado os talentos. Mas um deles escondeu seus talentos e esse que não usou o que Deus tinha dado para ele foi lançado para o fogo. Deus te deu a paz pela palavra que Jesus decretou. Use a paz que Deus te deu, não a esconda. Pelo contrário, manifeste a paz que Deus te deu. Todo aquele que bebe das águas de Deus e come dos frutos de Deus, este tem a vida eterna, este permanece. Lucas 2:14 Um anjo cantava glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. Você tem que dar glória a Deus mais diante da humanidade. Deus quer que vivamos em paz. Não adianta dar glória a Deus na igreja e viver brigando em casa. Se Deus é seu Senhor, sirva a Ele com a paz na terra, com o seu próximo e com glórias somente àquele que está no céu. E este anjo que desceu, a Bíblia vai dizer que era da milícia celestial, ou seja, era anjo de guerra que desceu para declarar paz. A paz é pela fé, é necessário que você guerreira por ela. Tem horas que não vai ser fácil, mas guerreia por ela. Não tente merecer a paz de Deus. Efésios 2:13 Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Item 14 Pois Ele é a nossa paz. Você tem que exercitar. Tiago diz para os que exercitam a paz. Paz é fruto e fruto você tem que provar para ver se é realmente bom ou não. É pela graça. A minha paz eu te dou. Se Ele nos dá, já não é por merecimento, e sim pela graça. Não fomos nós que conquistamos, foi Ele que nos deu. Paulo sempre dizia, graça e paz. Plante paz. O fruto da justiça semeia-se na paz. Para você ser justo diante de Deus, você tem que plantar paz. Plantar significa fazer um esforço ou tomar uma atitude. Plante paz com a sua mente e com as suas palavras. Mas se você diz, eu tenho que me santificar para ter paz, é o contrário, você está plantando incredulidade e expectativa de ira futura. Se você quer plantar paz com a boca, você tem que dizer. 2 Coríntios 5:21 Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Mas se você tem dito que você é injusto, está dizendo que Jesus morreu à toa, já que o que ele fez não serviu para te tornar justo. Lembre-se da propiciação dos pecados. Quando Adão e Eva pecaram enquanto eles se culpavam, Deus matava o cordeiro e os fazia como roupas. E fazendo essas roupas ele tirou o jardim deles, mas não tirou a presença. Sejam imitadores de Deus. Eles se tornaram pecadores por comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e por achar que aquela árvore era boa para obter sabedoria. A árvore do bem e do mal não é boa para obter sabedoria. Pelo contrário,
a verdadeira sabedoria vem por meio do favor de Deus e não por merecimento. A sabedoria você pede a Deus e recebe. Ou seja, não é uma conquista, é um presente de Deus. E quando você diz eu tenho que fazer tal coisa para Deus me aceitar, você está dizendo a Deus que a morte de Jesus não foi suficiente para você. Lembre-se de como Deus separou o filho de Abraão que nasceu por meio da fé, daquele que nasceu por meio natural e disse que não vão herdar juntos. Quando se vive pela lei, a justiça é você que faz. Como está escrito, quem pratica essas coisas viverá por elas. Ou seja, é justiça própria. Como diz a Bíblia, a sua justiça é como o trapo de imundícia. E também em outro momento, a justiça própria não opera a justiça de Deus. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele dá sol para os justos e para os injustos, porque a luz do sol é pela graça. A justiça de Deus é muito maior do que a nossa. E a graça é superior à lei. Para você ser justo diante de Deus com vestes santas e não como trapos de imundícia. Lembre-se que Satanás pode se infiltrar e parecer até anjo de luz, até do seu pastor ele pode se fantasiar. E como discernir isso? Simples, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquele que come por essa árvore já não vive pela fé e sim pelas próprias obras. E aquele que fez o dilúvio também prometeu, mais uma vez eu abalarei tudo que pode ser abalado. Deus vai abalar todas as obras da terra. E quando você se apoia nelas e não está sendo perfeito em todas, então você não está estruturado. E corre o risco de cair junto com elas. A arrogância. Uma pessoa orava dizendo, sou pecador, Deus se propício a mim. E este nem olhava para o céu de vergonha do pecado. E outro se orgulhava dizendo, Deus obrigado por não ser como estes pecadores. E o primeiro saiu justificado, o segundo não, porque Deus não aceita sacrifício de pessoas como Caim, sacrifício baseado no orgulho. Diante de Deus qualquer sacrifício ou oferta baseado em orgulho, ou em ingratidão, Deus não aceita, porque Ele quer misericórdia, este tipo de sacrifício é repugnante. Ele quer sacrifícios de louvor, de gratidão, mas as pessoas têm oferecido reclamação e orgulho. As pessoas têm dito estarem na vontade de Deus, mas chegam em casa reclamando de suas vidas. Será que Deus mudou? Será que Deus parou de fazer o fim desde o começo? Será que Ele parou de apreciar o perfume da gratidão e do louvor em espírito? Reclamação e orgulho têm mau cheiro diante do trono de Deus, ainda que vindo como oferta ou como sacrifício. Quando o Espírito Santo diz que o fruto da justiça semeia assim na paz, Ele está dizendo que não tem como ser justo sem semear paz. E essa paz que é semeada não é uma paz com os homens, é uma paz com Deus. E você recebe essa paz com Deus quando você está em Cristo. Um dos principais motivos de você ter recebido o Espírito Santo para que você esteja em Cristo. Então pare de querer merecer as coisas de Deus. Muitas coisas de Deus a gente merece, outras a gente ganha pela graça e não por merecimento. Jesus crescia na graça e no conhecimento. O teu exemplo você devia fazer o mesmo. Exemplo então você devia fazer o mesmo. Porque ele sendo Deus e merecendo não rejeitou o favor que é a graça de Deus. Ele não quis misturar as coisas, ele não quis merecer. Ele quis obedecer e não merecer. Que Jesus conquistou pelo conhecimento tem coisas que ele ganhou de presente pela graça de Deus. Veja bem, Jesus sendo Deus se fez homem e viveu como homem e como homem não rejeitou a graça de Deus. E por que você quer andar na justiça própria? Jesus sem merecer morreu por nós. Imagina se ele brigasse com Deus falando que ele não merece morrer e lutasse pela justiça própria dele. Nós hoje não teríamos salvação eterna. Se ele dissesse, Pai, eu sou justo e não mereço passar por isso, então ele não morreria na cruz. E você hoje não estaria salvo. Então fomos salvos pela graça de Deus e não porque merecemos. Porque se Jesus quisesse ter exigido os direitos dele, ele exigiria com razão. Mas ele morreu como injusto, para que pela sua misericórdia e graça nós nos tornássemos justiça de Deus. E hoje você faz o contrário, o que ele queria que você fizesse.
Hoje, por causa da morte que ele morreu por você mesmo tendo direitos. Você diz que mesmo assim você não merece porque você peça, rejeitando assim a graça de Deus. Todo aquele que rejeita a graça de Deus vai passar pela ira de Deus. Porque pelo sangue de Jesus temos paz com Deus, e se rejeitamos a graça, rejeitamos o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus não foi dado porque merecemos, mas foi dado pela graça, porque Jesus era justo e nós éramos os injustos. E se rejeitamos a morte de Cristo, também rejeitamos aquilo pelo qual ele morreu. Ele se tornou maldição por nós para que pela sua maldição nós nos tornássemos bênção. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Se rejeitamos a graça, também rejeitamos a paz de Cristo. Porque a paz de Cristo ele mesmo disse: a minha paz vos dou. Então não é a gente que conquistou, é pela graça. Então, se rejeitamos a graça, rejeitamos a paz de Cristo. E se não temos a paz de Cristo, temos a ira daquele que virá como leão. O justo vive pela fé mediante a graça e não mediante o merecimento próprio. Porque se eu digo que mereço, então eu não preciso de Cristo para morrer por mim. Quando o noivo for vir buscar a noiva, ele só vai buscar quem tiver com lamparina acesa. E só tem muito azeite quem não tem culpa. E quem não tem culpa não é porque não tem pecado, mas porque foi justificado por Deus mediante o sangue de Jesus Cristo. Porque é necessário ousadia para entrar diante do trono da graça de Deus. Como a Bíblia mesmo diz. E como é essa ousadia? Essa ousadia é assim: Senhor, eu sou pecador e não mereço por minhas próprias forças, mas porque Cristo morreu por mim eu estou entrando diante do trono da graça. Esta é a ousadia da graça. Você diz a Deus: eu não mereço, mas eu tô entrando, eu não mereço, mas eu tô indo. Porque está escrito: não diga que pela sua própria força do seu braço você conquistou. E ele diz isso porque é repugnante para Deus toda oferta e todo esforço que Deus receba com orgulho. Orgulho de quem o enviou. Então segue-se que toda oferta ou sacrifício deve ser feito com ação de graças, com gratidão, com louvor, com alegria. Como está escrito que Deus ama o dador animado, aquele que dá com alegria. Quem dá com alegria está dando com gratidão, e isso já exclui orgulho, reclamação e justiça própria. Quem recebe a lei recebe para sua própria condenação, como está escrito: a lei é para os injustos. Mas quem recebe a graça recebe a justiça de Deus. Aquele que escolhe a lei ao invés da graça, conhecendo que existe a graça, é porque ele quer se basear no seu próprio orgulho, na sua própria justiça. Ele quer chegar para os amigos e para Deus e dizer que ele merece. E dizer que os outros são inferiores a ele porque não são santos. Aos olhos de Deus é repugnante. Como está escrito: a sua justiça é como o trapo de imundícia. Do Cristo que vem pela graça e pela fé, e não a justiça própria que vem pelo orgulho e pela reclamação. Você fica parecido com tudo que você admira, com tudo que você adora. Está escrito que todo aquele que adora ídolos vai ficar igual a eles, mudos e cegos. Aí eu te pergunto: e nós que servimos ao Deus real, ao Deus Altíssimo? Todo aquele que adora ídolo fica cego e mudo. Nós que adoramos ao Deus verdadeiro, ao contrário, temos luz e recebemos voz de autoridade. E esta luz e esta clareza que a luz traz é pela graça, não é porque merecemos. Sabe e entende a graça você para de julgar o teu irmão, porque se você não merece, você quer que ele mereça? Você também está errando, você quer que ele seja perfeito e santo e nunca erre? O amor cobre uma multidão de pecado. Na força do teu braço você vai conseguir mudar um pecado ou outro. Amor, ele vai cobrir uma multidão de pecados. E a prova do amor de Deus é essa, que Deus enviou seu único Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, é um amor pela graça, não é amor merecido. É um amor incondicional que mesmo você pecando, Ele te chamou para ser santo. Esta santidade não vem de nós mesmos, mas vem da glória de Deus, na qual somos por ela transformados. Para a gente saber o que é bom e o que é mal é pelo Espírito de Deus. Porque ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Até para moldar a nossa mente, nos convencer do pecado, é ele que faz, não somos nós. Não é por nossa própria força. Quando a gente faz algo por nossa própria força, já não é pelo Espírito de Deus.
O que estou dizendo é que você deve procurar se santificar. Mas essa santificação não vem de você mesmo. Então você não pode se gloriar nela. Sejam santos como Deus é santo. A sua santificação não vem da sua carne nem de você, vem de Deus. Quando você se santifica, você faz bem, mas quando você se orgulha pela santificação ou julga alguém porque você está se santificando e ela não, aí você está cometendo um terrível pecado. Não para nos orgulharmos dela. A graça nos foi dada não para nos orgulharmos dela. A graça nos foi dada não para julgar os outros. A graça nos foi dada para ter misericórdia com os outros. Foi dada para sermos salvos. A graça foi dada para sermos salvos. Se a nossa resposta, a nossa reação à graça de Deus é orgulho e julgamento, isso prova que o nosso coração não é perfeito diante de Deus. Como Jesus dizia: se a vossa justiça não excederem muito a dos fariseus, de forma nenhuma entrarão no reino dos céus. Até para entrar no reino dos céus a herança então é pela graça. Pregavam e não faziam, eles usavam a graça de Deus para se orgulhar e julgar os outros. Eles colocavam fardos desnecessários porque a interpretação deles da Bíblia estava incorreta. Como está escrito? Isaías 57:19, eu crio os frutos dos lábios, paz, paz. Pecado é injustiça. Tudo que é injustiça com os outros ou com si próprio ou com Deus é pecado. Tudo que não é injustiça com Deus, com si próprio ou com outro não é pecado. Deus não quer que você siga uma série de regras. Deus quer que você viva em amor e sem idolatria e colocando Ele em primeiro lugar. Quem estuda a Bíblia faz bem, mais quem conhece aquele pelo qual a Bíblia está falando faz melhor. Não deixamos de ler a Bíblia, mas não deixamos também de ter intimidade com Deus para entender sobre quem a Bíblia está falando. Porque saber o que está escrito até Satanás sabe. Mas pelos princípios da lei Moisés foi justificado por Deus porque entendeu o que Deus queria. Moisés entendeu que nesse caso o que Deus queria é sobre não casar com mulher de outro povo, era sobre idolatria, era por causa da idolatria. O princípio era esse. Mas Moisés se casou com uma mulher de outro povo e isso não foi pecado diante de Deus porque Moisés não fez idolatria. Moisés quebrou a lei que Deus deu, mas ele não quebrou o princípio da lei e por isso não foi julgado por Deus. Não é apenas o que Deus disse que você tem que saber, mas também o porquê ele disse aquilo, qual o princípio por trás daquilo. O princípio espiritual é mais importante do que a própria lei. Porque a lei é baseada nos princípios e não os princípios que são baseados na lei. Então antes da lei já existiam os princípios porque são princípios espirituais. E tem muita gente dizendo que obedece a Deus e que ama o próximo, mas que está quebrando os princípios do amor. O amor precisa ser obrigatoriamente não fingido. Moisés não ficava se perguntando o que era certo e o que era errado, ele entendia os princípios. Ele entendia o porquê Deus mandou fazer cada coisa. E se alguma coisa era errada e estava no coração de Moisés, ele ia sendo transformado com a glória de Deus. De forma que ele não precisava ficar buscando o que era certo e o que era errado, igual fizeram Adão e Eva comendo da árvore do bem e do mal. Pelo contrário, ele buscava a presença de Deus e a presença de Deus fazia com que a glória o transformasse o coração e a mente. Então a preocupação de Moisés era buscar a Deus e consequentemente ele ganhava a justiça no coração. Como está escrito: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça do reino vem junto com o reino. Porque quando você busca o reino, a glória de Deus vem e a glória de Deus vai transformando o seu coração e a sua mente. Como está escrito, somos transformados de glória em glória. Busque prioritariamente a Deus, e a glória e a justiça virá logo em seguida. O que é pecado? Pecado vem da palavra original que significa errar o alvo. Significa quando você deixa de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Dessa forma o seu alvo é Cristo, mas você erra o alvo. Quando você olha para o sol, a luz faz com que as sombras fiquem para trás. E o que é santificação? Santificação vem da etimologia estar separado. Separado para quem? Separado para Deus. Isso significa estar separado para ter intimidade com Deus.
Tanto o assunto da santificação quanto o assunto do pecado indicam para a mesma direção, que é a intimidade e a obediência a Deus. É necessário uma intimidade para você saber qual é a vontade de Deus, e é necessário a obediência para você praticar a vontade de Deus. Porque a intimidade faz com que a glória de Deus venha, porque Deus vem junto com a glória. Mas você tem que ter humildade para permitir ser transformado pela glória. O povo de Israel andava com a glória de Deus, mas eles endureceram um coração a ponto de não serem transformados. Porque eles amavam a glória de Deus, mas não amavam o Deus da glória. Por isso a falta de fé os abateu no caminho. E também não sejamos como Balaão, que estava diante da glória de Deus e era grande profeta, mas o seu coração não era perfeito diante de Deus. Ele acertou no poder, acertou na intimidade, mas errou na obediência, que é o principal de todos os assuntos da Bíblia. No coração de Balaão havia a profecia, mas ao mesmo tempo tinha orgulho e amor ao dinheiro. E mesmo diante do poder de Deus não permitiu ser transformado. Mesmo diante do aviso da jumenta que profetizou para ele. E ele ensinou aos inimigos como lutarem contra o povo de Deus, sabendo que estava indo contra a vontade de Deus. Ele fez isso esperando receber algo em troca. Orgulho e o amor ao dinheiro o fizeram cair. E isso serve de sinal e aviso para nós. Porque Balaão dizia: o poder de Deus está sobre mim, eu caio e Deus me revela. Alimentando sempre o orgulho. Se ele tivesse se orgulhado na obediência, ele nunca teria caído. Mas como se orgulhou no poder, ele caiu. Eu que tenho mais visto é gente pregando um evangelho sem poder. E os que vivem realmente o poder de Deus, muitos se desviaram no caminho. Os pastores que têm poder e que têm coração reto e não se desviaram no caminho são realmente poucos, e raros são como pedras de ouro na areia. Tem pastor pregando sobre comida e bebida ao invés de pregar paz, a justiça e a alegria do reino. Tem pastor pregando prosperidade, deixando a boa consciência e a santidade de lado. Enquanto outros estão brigando em debate sobre coisas de pequena relevância, alimentando assim um espírito faccioso. E dentre muitos falsos pastores e pastores falsos ainda tem alguns poucos que pregam o que vivem e vivem o que pregam, e não se deixam levar pelo orgulho. E também tem muitos pastores que foram chamados por homens e não pelo Espírito de Deus, que são meninos na fé e são fracos, abrindo brechas para falsas doutrinas, os quais Deus usa pelo amor ao povo. Mas esses pastores nunca deveriam estar ali. Alguns estão no ministério errado, outros foram nomeados cedo demais. Não pode um cego guiar outro cego. Como pode um menino guiar um povo por um longo caminho que até os adultos às vezes se perdem? Mas Deus, em sua misericórdia, os usa até chegar a um ponto que a sua maturidade não consegue mais acompanhar, e por isso o povo tem fome até que este pastor cresça, e caso cresça. Por isso está escrito que Davi se tornou mais sábio do que os seus próprios mestres, porque meditava nos testemunhos de Deus. Isso acontece porque muitos pastores são nomeados incorretamente, alguns que não foram chamados por Deus, outros que ainda não era o tempo. E sendo crianças são ingênuos e não têm prudência necessária para evitar algumas quedas, tornando assim o ministério fraco e inconsistente. Porque a pressão espiritual de um pastor é muito maior. Como está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é um extrato da paz com todos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a 100 inscritos e a levar o Evangelho do Reino para mais pessoas.